Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Pode Contar a Tua História? O meu nome é Luciana Pinheiro e eu sou professora de literatura na UFSPA. Eu sou a professora Helena Barros, professora de farmacologia aqui nessa universidade. E nós temos uma grande satisfação de dar início a mais um episódio desse projeto, que nasce do desejo de falar sobre os processos de humanização em saúde e os cuidados humanizados em saúde. Nós desejamos que esse episódio possa abrir caminhos para novas ideias, escutas e aprendizagens. Porque, afinal, sem conhecimento e comunicação, Não há humanização. muito bem. Quem já acompanhou os nossos episódios anteriores, e nós estamos gravando este episódio em outubro de 2025, bem no mês, né, do Outubro Rosa, então eu vim temática hoje para a gente fazer um alerta para todas as mulheres que se cuidem durante esse mês e durante todos os anos, né, pela sua saúde. E hoje nós temos esse propósito maior do podcast, que é refletir sobre humanização em saúde. E nesse contexto, a gente sempre fica dialogando sobre o papel das narrativas, sobre o papel das histórias, né, na vida das pessoas e nos encontros que conferem sentido e também ao próprio ato de cuidar, né, Helena? Exatamente. E claro que nesse ato de cuidar é fundamental, que a gente pense no Dia do Médico. Outubro também é o dia onde os médicos são comemorados, e ao mesmo tempo a evolução da medicina, no sentido de termos cada vez mais especialidades que envolvem medicina narrativa, como ela é chamada, onde a escuta e a expressão das palavras do paciente, das experiências do paciente, das emoções e seus sentimentos e expectativas, passa a fazer parte dessa humanização. Muito bem. É importante dizer que a medicina narrativa, ela jamais vai se opor à ciência. Ela também é uma ciência que completa a ciência biomédica, né, a partir das técnicas de anamnese, com a sensação, né, da escutativa, do olhar para cada paciente, entender o que o paciente pensa, diz e sente, né? E é por isso que a gente hoje traz alguém que é muito especial, né, Helena, para nós, cuja trajetória une a excelência técnica e a sensibilidade humana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Camargo. Ele é médico, cirurgião torácico, professor, escritor e membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores. É o pioneiro no ano de 1989, responsável pelo comando do maior programa de transplante de pulmão na América Latina, além de ser o membro titular da Academia Nacional de Medicina. E também autor de diversas obras, a gente estava aqui conversando, né, professor, que refletem o sentido do cuidado, das relações entre médicos e pacientes, e tem inspirado muitas gerações ao longo desses anos todos a pensar para a medicina além da técnica, mas como a o ato do encontro entre pessoas e histórias. É uma alegria enorme recebê-lo aqui no Pode Contar a Tua História. Seja muito bem-vindo, doutor Camargo. Obrigado, Luciano. Eu acho que nós temos que começar justificando o interesse em ensinar como cuidar das pessoas. Eu me dei conta, há uns anos atrás, que janeiro e fevereiro era uma tragédia no hospital, porque nós recebíamos os residentes de primeiro ano e eles não conseguiam convencer as pessoas a fazer nada. Porque ninguém ensinava isso. Nós estávamos obcecados com a ideia do quanto a tecnologia nos forneceu de informação e E muitos médicos, muitos professores ainda consideram que isso é suficiente. E não é. Nós sabemos que esse acréscimo de qualificação profissional passa pela percepção de que o médico, que com 10 anos de formado ainda não se transformou num especialista em gente, ele está ouvindo muito poucas pessoas e deixando de aprender com elas. E que esse é o caminho mais curto para se tornar uma pessoa que cuide do outro e não só da doença que ele tem. Separar a doença e o paciente são necessidades básicas para que ele se sinta amparado,
protegido, e que ele tem uma noção essencial em cuidado médico, que é a da parceria. O médico tem que ser um parceiro, né? E em algum momento, por exemplo, da doença grave, é fundamental que o médico, de alguma maneira, garanta que, em qualquer situação, nós estaremos juntos. Porque há uma ideia associada, inevitável, que a doença grave deve implicar em solidão e abandono. E não é assim, né? Senão nós morreríamos de desespero. O médico tem uma. O advogado tem um pouco disso, mas o médico mais. O médico tem uma chance de conviver com uma situação especialíssima, que é conviver com pessoas autênticas. E autenticado por quê? Pelo medo. Quem tem medo é autêntico. Nós podemos, nós podemos fazer um esforço para impressionar o jornalista, o arquiteto, mas se nós estamos doentes, preocupados com a possibilidade de morrer, nós somos as pessoas mais autênticas do mundo. E conviver com elas é o jeito de aprender a reconhecer gente e a fazer essa divisória entre o que a pessoa é e o que a pessoa gostaria que acreditasse que ele é. Então, eu acho que isso é um exercício contínuo e extremamente rendoso para a formação individual, né? Eu tenho falado muito, por exemplo, sobre a medicina na era da inteligência artificial. Que era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Perfeito, adivinhou meus pensamentos. Né? Porque essa é uma conquista inevitável. Queiramos ou não, daqui para frente, os nossos consultórios terão 3 elementos: o sofredor clássico, que é o paciente, um banco de dados imbatível, que é a máquina, e um especialista em sentimentos humanos. Uhum. E entender de sentimentos humanos é que manterá o médico distante do robô. Eu digo por enquanto porque a gente não sabe como é que as coisas vão evoluir, mas enquanto não for possível colocar sentimentos humanos nos algoritmos da máquina, o médico é inalcançável. Exatamente. Não, e isso a gente conversa bastante também Isso é sempre, muito não é? importante. Que tem a ver não só com a expressão verbal, narrativa do paciente, mas trazer dentro disso também os gestos que o paciente faz, as expressões faciais que ele tem. Linguagem corporal, né? Com certeza a gente consegue ter bastante dessa medicina narrativa que a gente vê nos teus escritos, Sim. não é? As impressões que o médico tira daquele contato com o seu paciente. Isso A gente seria aprende sem parar, né? interessante nos contares mais, como é que tu constróis esses Tu textos? sabe que eu fiz uma palestra em São Paulo e lá pelas tantas um garoto me perguntou se eu tinha ideia de quantos médicos serão desempregados pelo robô. Eu disse que não sabia, nem achava que alguém pudesse saber, é tudo tão recente. E aí fiz uma pausa intencional e disse: "Mas eu sei quem serão os primeiros". Aquele: os primeiros que vão ser demitidos?". É, os primeiros, é simples essa decisão. Os primeiros serão aqueles que, por rigidez afetiva, mais se pareçam com o robô. Porque, do ponto de vista de banco de dados, o cérebro humano é fragorosamente atropelado pela máquina. Se ele não tiver a condição afetiva de acrescentar isso no atendimento médico, ele tem que ser demitido mesmo, porque ele, na comparação com o robô, ele é caro e inútil. Olha, foi uma sacudida. Sabe aquelas coisas que tu está falando numa grande plateia e a pessoa muda de posição na cadeira que ele está? Isso impactou, né? Impactou, a Exatamente. gente sabe que isso Onde é que funciona. eu estou, empregado ou desempregado? De que lado da cerca eu estou? Exatamente. É porque isso depende de uma predisposição do sujeito também, que se reconhece como cuidador em, ter esse envolvimento, né, essa predisposição do envolvimento com o outro, né. Sim, sem Ser dúvida. médico é também envolver-se com a dor do outro, né, não é apenas quando eu cheguei aqui há 16 anos, eu ouvia muito isso nos corredores, né, que a questão importante é a técnica, Sim, e que muitas vezes o que a gente precisava ali era o conhecimento, né, que obviamente não se pode, isso é óbvio, né, sim. mas para além disso, para olhar o outro, o que que a gente precisa, né. É uma herança, né, do tecnicismo que deixou como legado na história da medicina, Sim. esse cuidado, né, lá do dedinho Insubstituível. mindinho. Mas aí vem pessoas transformadoras que dizem assim: "Olha,
esse teu pulmão aqui não serve mais, eu vou tirar ele, vou botar outro, e isso dá certo, né. E isso é do nível de precisão técnica, na minha visão leiga, que ultrapassa todos os limites, né, do cuidado humano, que é quando a gente interfere nessa máquina perfeita que é o nosso corpo, né, É. de modo a atingir uma melhoria. Mas eu tenho uma curiosidade, professor, eu queria saber ao que o senhor atribui na sua trajetória desde estudante até os dias de hoje, essa visão? Bom, o meu primeiro encantamento foi meio acidental. Eu estava no 4º ano da faculdade e recebi de um residente o pedido para fazer uma entrevista, uma teórica amnese, Sim, não sabia nem bem o que era isso no 4º ano, para admitir um paciente, um peão de distância recém-vindo da fronteira. Eu fiz a apresentação formal e ele começou a narrar os sintomas. Eu fiquei apaixonado pelo jeito que ele descrevia, assim, tudo muito original. Eu fiquei tão abobado com o depoimento dele, que fiquei só ouvindo. Quando ele terminou aquele arremedo de anamnese, ele me disse: "Doutor, eu queria lhe fazer um pedido, eu queria muito que o senhor fosse meu médico, porque o senhor é o único médico até hoje que foi capaz de me ouvir". E eu fiquei constrangido de dizer para ele que eu não tinha falado nada, porque eu não sabia nem o que perguntar, né. Mas naquela tarde eu me prometi que um dia eu ia ser o médico que ele achou que eu já fosse. Porque eu acho que a coisa mais fascinante da medicina é você ser escolhido pelo paciente. Porque ele aposta em afeto, ele só tem essa visão, né. A visão do paciente é de que você está diante de uma pessoa que tem afeto para dar e vale a pena esse convite. E isso que ele percebe, de cara, sem nenhuma sofisticação, sem nenhuma elaboração. Ele é um ser humano assustado, porque se descobriu que a morte é potencialmente possível, e ele está diante de uma situação de extrema vulnerabilidade. Então ele é o que ele é, o tempo todo, e o médico tem que conviver com essa rara oportunidade da sinceridade, né? Porque muitas vezes nós ostentamos. O convívio social é uma fábrica de hipocrisia, né? Não é possível ser sincero. Aliás, o super sincero é um tipo muito perigoso, né? exatamente. Saber ser diplomático é importante, não É, Sim, significa mentir. mas então. as pessoas muito simples, elas nunca exercitaram a hipocrisia do convívio social. E sendo que elas foram o tempo todo, elas são muito mais afeitas à generosidade e à gratidão. Eh, quando o médico vê a pessoa simples como um invisível, ele está renunciando à gratidão na sua forma mais pura. Se a gente perguntar a um grupo de médicos experientes, assim, que lhe contem as experiências de gratidão mais comoventes, você vai descobrir que 9 de cada 10 envolveram pessoas muito simples. Sim. Porque elas têm essa pureza de espírito que não foi contaminado pela hipocrisia. É, ao mesmo tempo, o balanço tecnicismo necessário na medicina, né? As explicações, a escuta reflexiva nesse sentido que tu estás nos contando, precisam ficar bem misturadas. Muito Então, misturado. qual é o segredo? O segredo, na verdade, é se colocar no lugar do outro. Eu quero saber a verdade, mas eu quero saber a verdade que eu possa carregar. Uhum. Porque essa dualidade é importante. Nós temos a verdade como a verdade total e a verdade que eu chamo de verdade útil. A sensibilidade do médico que vai fazer essa separação. Na verdade total, tem geralmente uma parcela significativa de crueldade. É aquele dado que assusta e não traz nenhum benefício. E o paciente frequentemente sofre mais porque começou a sofrer antes. Então, isso é um exercício de sensibilidade. Quando eu sento com o paciente, eu preciso que ele saiba que eu estou pensando como eu me comportaria se eu estivesse do outro lado da mesa. Os médicos raramente pensam isso, né? Eu tenho perguntado isso. Quantas vezes você já pensou ao sentar no seu consultório que a pessoa que está do outro lado da mesa é uma pessoa igual a você, com alguma chance de ser melhor do que você? A gente não pensa disso, né? O médico tem uma tendência
a prepotência, a superioridade, que absolutamente não funcionam. Se tu quer ser bem aceito como médico, você tem que ter a noção de que ele está ávido de parceria, de solidariedade, de compaixão. Não existe medicina sem compaixão. E a compaixão tem essa... A compaixão é um sentimento interessante, porque ele não se contenta em ser visto, né? Ele tem que ser tocado. E por isso que o toque humano é tão importante. Quando o paciente se queixa que o doutor nem me tocou a mão, Uhum. ele não está se queixando do desperdício de um método propedêutico que pode ser muito útil. Ele está se queixando do desperdício de uma chance única de estabelecer uma relação que é a mais densa relação não amorosa que pode ocorrer entre duas pessoas. São duas pessoas que eram completamente desconhecidas e foram reunidas aleatoriamente porque uma delas adoeceu e o outro, teoricamente, está preparado para ajudá-lo. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é que uma grande causa de consulta atualmente é solidão, né? Existe uma pesquisa no Hospital Pedro Ernesto do Rio, que é o hospital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que eles analisaram pacientes que consultavam em ambulatórios de convênios. Isso é importante porque era assim, a consulta que ele não pagava. Uhum. Sim. 70% das pessoas que consultavam lá não tinham doença orgânica. Quer dizer, eram pessoas solitárias que imaginavam poder encontrar no médico um bom ouvinte. Tu imagina o tamanho da decepção se ele encontra um médico apressado, né? Uma tragédia. Ou olhando para o computador. É horrível. Olhar para o computador é uma prática infeliz, porque eu tenho a convicção completa que se você não está olhando para a pessoa, você não ouve completamente. A ausculta integral se faz também com os olhos. Uhum. E a gente não pode dispensar o valor do olhar, né, por quanto isso representa de instrumento de comunicação, de linguagem corporal. É isso. Eu fico sempre pensando, professor, como é que o senhor faz isso na aula para os seus alunos? Porque Eu queria, teoricamente eles pensam assim: "Ah, eu vou ter aula agora de cirurgia, já vai ter alguém ali que anestesiou, eu só tenho que chegar e mexer naquele objeto eu vou te corpo e contar sair", uma né. história. Houve uma turma, uns 6 ou 7 anos atrás, que o Kleber era o disparado o aluno mais inteligente. Como no fim da aula sempre o último slide era uma história hipotética de relação médico-paciente que a gente discutia. Sim. E eu percebia um arzinho de deboche quando ele estava ouvindo isso. Aí passaram uns anos, uns 5 anos mais ou menos depois de formado, eu até tinha sido paraninfo daquela turma. Sabe que eu fui há 5 vezes na faculdade, né? Olha aí, É que uma festa, foi maravilha. uma festa para mim, sempre foi, e cada vez era diferente e Sim. muito bom sempre. Mas aí, uns 5 anos depois, eu encontro ele no pátio da Santa Casa. E daí, Cléber, tudo bem? Você está trabalhando aqui? Ele conservava o mesmo deboche. Não, professor, eles ainda não descobriram o meu talento, mas eles vão me chamar. Anote aí que eles vão me chamar. E, de repente, mudou a cara. Professor, eu vim aqui por outra razão. Eu tenho que lhe dizer duas coisas. Primeiro, que muitas vezes, quando o senhor falava de relação médico-paciente, na aula eu pensava, quando eu for doutor, eu não quero ser frouxo que nem o meu professor. E hoje eu tenho que lhe contar uma coisa. Hoje eu perdi o meu primeiro paciente, o seu Antônio. Eu gostava muito do seu Antônio. E a família gostava tanto de mim que quando ele morreu, eles fizeram uma capelinha em cima de mim para me consolar. A família consolando o médico. E eu corri para o carro porque eu não queria que eles me vissem chorar. Bom, aí eu disse, olha, eu não sei o que eu festejo mais, né? Se você ter sentido a pressa de me contar, ou se 5 anos depois de formado você se descobriu médico, mude a data da tua formatura, foi hoje. Porque isso é ser médico, é sentir vontade de chorar. Essa coisa, eu ouvi muitas vezes no início da minha vida profissional, as pessoas dizerem, e professores de renome, o médico não deve se aproximar muito do sentimento dos pacientes, mas olha que estupidez, para
não comprometer a neutralidade na hora das decisões mais difíceis. Isso é uma bobagem absurda. Nós somos seres humanos. Como é que você não vai se impressionar ou se deprimir ou, ou se lamentar muito se você vê que quem está do outro lado da mesa está tremendo de medo? Nós somos pessoas. É isso. Se você. Não, eu preciso conservar uma certa distância. Primeiro, eu não quero esse médico para mim de jeito nenhum, porque ele não sofre. Eu acho que quando a pessoa, numa condição que é natural que ela esteja sofrendo, ela se preocupa em dissimular o sofrimento, ela está perdendo também uma oportunidade ótima de mostrar aos pacientes que ele tem um médico tão parecido com gente que até se emociona. Sabe, não? Que tristeza é essa? Por um Você, tanto, eu acho que isso é uma evolução do que a gente está oferecendo na medicina mas e no com toda treinamento dos certeza, nossos alunos, porque essa tua fala também reflete muito na forma como eu fui treinada de alguma maneira. E com isso se fazia, inclusive, escolhas de especialidades. Especialidades onde os pacientes passavam mais sofrimento ou tinham prognósticos mais difíceis, de alguma maneira, para algumas pessoas, no meu caso, por exemplo, fazia com que eu evitasse pensar naquela especialidade. E eu acho que isso que tu estás trazendo, que a gente cada vez mais pensa numa medicina humanizada, e tem gente que discute se esse nome é bom ou não, né? Ou na medicina narrativa, são fundamentais para os nossos alunos então, começarem a praticar ou já estarem praticando. é um modelo pedagógico perfeito, não? É. Eu estava comentando antes, se você tem a chance de aprender com a história do outro, você está ouvindo uma situação real, vivida agora na terceira pessoa. Você não tem nenhum comprometimento com a história, você não tem nenhuma chance de remorso se alguma coisa não deu certo, né? Porque é a história do outro. Mas essa história contada, ela tem que ser digerida e assimilada. E é daí que aparece, depois de algum tempo, a sabedoria, né? Sabedoria é isso. É o produto do exercício repetido da sensibilidade, senão é tudo falso, é tudo falso. E, ao mesmo tempo, reconhecer que, por questões pessoais do médico ou do paciente ou da integração, eventualmente, erros vão acontecer. Não estou falando de erro médico, eu estou falando erro na forma de conduzir essas Mas eu acho que a narrativas, gente essas pode estender isso, humanizações. Helena, para ir médio, porque nós trabalhamos com uma ciência biológica, que não tem nenhum modelo matemático, e a gente erra muito, muito. E eu acho que a chance única que nós temos de tentar nos redimir é deixar que as pessoas percebam o quanto nós ficamos mal quando isso acontece. E isso é percebido pelo paciente, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Alguns médicos acham que se você mostrar qualquer fragilidade, você está exposto à judicialização. Eu tenho uma convicção plena, médico que abraça não é processado. O médico que abraça não é processado. Agora, aquele que nem toca no paciente, eu acho que ele está exposto à possibilidade de que o caso vá mal e a família se sinta de alguma maneira estimulada à revanche, né? Uhum. A melhor prevenção de judicialização é relação afetiva. Eu resisti, e foi uma jornada dura. Durante 6 meses eu fui membro titular do Conselho Regional de Medicina. Foi um horror. Eu descobri que eu não tenho a menor condição de julgar a pessoa, né? Pessoas que tu percebia claramente que estavam bem intencionados, tomaram uma decisão que o tempo se encarregou de mostrar que estava errada, mas ele não tinha outra maneira de descobrir isso. E aí vem a julgamento. E aí nós, engravatados, ar-condicionado, e ficamos julgando a atitude do colega. O máximo para mim de sofrimento foi quando um desses médicos, numa cidade do interior, sem nenhum recurso técnico, perdeu uma paciente, foi processado, e ele levou o filho, estudante de medicina, para assistir o julgamento. Aquilo me machucou muito, sabe? Muito. Eu desisti. Mas eu aprendi uma coisa importante. Eu revisei perto de 100 processos. Eu nunca encontrei um processo que não tivesse por trás uma rusga com a família, uma rusga, uma quebra de afeto, né? Quando a relação é afetiva, você, na verdade, está propiciando às pessoas a possibilidade de agradecer pela intenção de fazer melhor.
A intenção do cuidado, né. Isso é uma Eu coisa vivi muito isso de uma maneira muito dramática com o João Batista. O João Batista era um homem aqui de Gravataí, sofria horrores com um enfisema miserável e ele foi transplantado, teve uma evolução maravilhosa e voltou 4 semanas depois tão mal que ele morreu em 48 horas. Ele fez uma associação horrível, assim, de rejeição aguda com uma infecção fúngica. Terrível. 2 meses depois, uma filha muito querida dele veio me procurar para cumprir um pedido do pai, que a caminho do hospital, durante a piora, ele disse: "Minha filha, eu acho que eu vou morrer, porque eu nunca me senti tão mal. Mas aconteça o que acontecer, você volte ao hospital e diga para o doutor Camargo que por aquelas 3 semanas que eu respirei feito gente, eu faria tudo outra vez". Isso é de uma grandeza, né? Isso é de uma grandeza inimaginável. Porque agradecer porque deu certo, não tem uma espontaneidade, uma quase obrigatoriedade, não tem muito valor, não. É bonito, mas não é o máximo. O máximo é tu agradecer a intenção de fazer bem. E isso eu aprendi com o João Batista. O João Batista era uma pessoa muito especial, né. Aliás, quando a gente fala de transplante, o que mais impacta é o quanto ele estimula a gratidão, né. Porque tem umas coisas muito interessantes. A primeira é que a falta de ar é uma forma de sofrimento inigualável. Segunda coisa importante, ninguém tem uma doença que leva ao transplante em 6 meses. É muito mais arrastada. Nós temos agora quase 800 transplantes e quando nós levantamos os 405 que tinham sido transplantados por enfisema, eu descobri que o tempo médio entre a primeira falta de ar e o transplante eram quase 10 anos. Isso é uma via crucis horrível. E aí você perde, eh, perde dignidade, descobre, por exemplo, um advogado do Rio me ensinou isso, que é uma grande forma de sofrimento para quem tem falta de ar, é a humilhação de submeter a opinião dos outros por não ter fôlego para argumentar. Hum. Eu nunca tinha pensado nisso. É horrível. É o E aí você ganha os pulmões. E aí você fica enlouquecido, Hum. literalmente enlouquecido. Eu tenho histórias maravilhosas. Eu me lembro de uma menininha do México. A gente tem. Eu comecei em Porto Alegre, em 99, o transplante intervivos, né? Que a gente usa um pedaço do pulmão do pai, um pedaço do pulmão da mãe para substituir os pulmões de criança. As crianças não tinham grande dificuldade de serem transplantadas porque tem que haver compatibilidade de tamanho, né? Sim. Mas um lobo do pai e um lobo da mãe não altera a função do pulmão do pai nem da mãe e é suficiente para substituir o pulmão inteiro. Assim, aliás, esse é o único transplante que nós podemos oferecer a estrangeiro, né? Porque pela legislação brasileira nós não podemos usar órgãos de doadores brasileiros em receptores estrangeiros. E aí, ela tinha 11 anos. Ela recebeu um lobo da avó, um lobo do pai, e uns 10 dias depois do transplante ela estava andando no corredor com a fisioterapeuta e ela viu uma escada. Ela soltou da mão da fisioterapeuta e subiu a escada correndo. E no topo da escada ela teve um ataque de riso, porque ela nunca tinha subido uma escada caminhando. Subir uma escada correndo era tão inimaginável, né, que ela chorava, ria, foi uma coisa, assim, impressionante, né. Na inocência de 11 anos, né, se tem coisa injusta, é sofrer na infância. É verdade. Doutor, e como é que a gente faz, com essas notícias, né, essas notícias? Porque, assim, o sofrimento na infância não deveria existir, né. Nenhuma fase da vida, na verdade, né, mas na infância sempre nos toca mais. E e a e como a nossa intenção é sempre a do cuidado, quando isso não dá certo, a gente precisa conduzir isso de alguma forma, né. A gente estava aqui falando antes sobre como dar as más notícias. A criança tem o que eu acho que sempre me fascinou muito, eu faço muita cirurgia pediátrica, é o fato de que a criança, não interessa a idade que ela tenha, ela já começa a ter instinto de autopreservação, né, ela se defende. Eu lembro de um garotinho que eu fui ver lá no Moinhos, tinha um defeito no pulmão, quando eu entrei no quarto ele estava brincando com uma miniatura da Ferrari, e tinha 6 adultos no quarto.
4 avós, pai e mãe, todos com um choro engatilhado, né, qualquer coisa já choraria. E ele lá brincando, tal. E aí a mãe disse: "Esse é o tio que vai tratar o dodói do teu pulmão". E ele me olhou assim com uma cara de interesse, largou a miniatura da Ferrari e me olhou assim, como disse. E aí eu expliquei como é que ia ser a cirurgia, de um jeito que ele conseguisse entender, e quando eu terminei ele me olhou com um olho muito interessante e disse: "E você sabe fazer tudo isso?". Eu achei aquilo um misto de inocência, curiosidade, lindo, né. Eu lembro do Julinho, o Julinho foi uma história interessante. O Julinho chegou no Hospital Santo Antônio morrendo. Meia hora depois ele já estava na cirurgia com uma infecção de pleura, um pneumotórax e tal. No dia seguinte, ele estava ressuscitado, os 2 pulmões expandidos, só que ele estava com muita dor, muita dor. Eu tinha deixado 2 drenos no tórax. E aí fiz um analgésico, e enquanto eu esperava o analgésico fazer efeito para examiná-lo, eu quis quebrar o gelo e disse: "Você sabe que eu tenho um netinho da tua idade?". E ele não estava nem um pouco interessado, ele estava com dor, né. Ele me olhou com uma cara furiosa e disse: "E você sabe que você é muito mais feio do que meu avô?". Quer dizer, a vingança de quem se mete a besta, né, de fazer gracinha com quem está com dor. Isso é um jeito de se defender, né. Sim. É. E era um pinguinho de 5 ou 6 anos, né. Eu acho que a história mais linda que eu ouvi é uma história atribuída ao Gabriel Garcia Marques. O Ga Isso significa o Gabriel Garcia Marques, ele conta a história de uma mãe que levou o filho para uma feira de rua numa praça em Bogotá. Praça cheia, de repente ele se perdeu da mãe. Perdeu da mãe, ficou apavorado, correu, procurou, não achou. Aí ele viu um velhinho cortando fumo numa mesa de pedra e chegou lá e disse: "Olha a criatividade do garoto". Ele disse: "O senhor por acaso não viu uma senhora de casaco azul e sem um menininho assim como eu?". Não é genial? Quer dizer, ele se serviu de tudo que ele podia imaginar que fosse útil, É. né, para se identificar. Eu acho que conviver com a criança tem esse benefício, né. Você descobre, expressões de pureza que o adulto, em geral, o adulto, na verdade, está contaminado por uma coisa que é horrível, que é a desconfiança, né. O adulto foi ficando progressivamente mais prudente, e aí menos afetivo, né, menos espontâneo. Espontâneo. É. Isso é ruim, e não tem como ser diferente, tem que se proteger, né, o mundo tem muita gente ruim também. E na sua relação com colegas, o senhor foi muito, vítima de preconceito, assim, por ter esse olhar com os pacientes? Por Não, ter esse cuidado? Ou provavelmente criticado, talvez não. provavelmente não, isso é uma coisa vinculada à vida, né, à exposição à crítica. Hum. Nós somos criticados pelo que fazemos, somos criticados pelo que não fazemos, somos criticados pelas coisas que fazemos e os outros não conseguiram fazer, crítica não falta, né. Mas o conselho mais útil é assim: faça uma triagem da procedência da crítica. Porque a única crítica que tem chance de ser construtiva é a que vem de uma pessoa bem-sucedida. A crítica de quem fracassou, ela está contaminada, né. Daí não sai nada que se aproveite. Quer dizer, ninguém tem que se imaginar acima das críticas, mas ele tem que fazer uma triagem, pra senão ele vai sofrer inutilmente, né. E maturidade significa chegar a um estágio da vida em que você se sentir bem é mais importante do que os outros pensam de ti, né. Eu tive uma fase da minha vida que eu comecei muito cedo, né. Meu chefe morreu, meu grande mestre morreu com 53 anos, e aos 31 anos de idade eu virei chefe de serviço, né, sem ter treinamento para isso e sem conseguir ser irresponsável, eu sofri muito, muito. E nessa época eu, consultei um terapeuta, um grande cara, e um dia ele me disse, ele era um grande debochado também: "Eu acho que nós podíamos fazer, já fizemos, daqui em diante eu imagino que só internado", né, imaginando uma classificação mais rigorosa de loucura. Mas ele entendeu uma coisa importante: o impulso por fazer é uma qualidade, né.
que você tem que usar de maneira racional, mas você não tem que se transformar numa massa passiva que tem a opinião de todo mundo e se preocupe em agradar todo mundo, porque não vai conseguir, não. E eu acho que mais importante é você ter a consciência de que fez, dentro do que era possível, o máximo que você podia fazer. E é muito frequente que a gente sinta a dor de perceber que não fez o que era possível. Esse raio que a gente chama de consciência é ruim para o egoísta, né? Porque a gente fica sempre querendo justificar o que fez e muitas vezes a gente só cresceria se admitisse que infelizmente não interessa por que razão eu fui menos do que podia ter sido. Esse é o jeito de tentar melhorar, né? Senão, senão a gente estaciona. Agora eu tenho uma não sei, né, se a Helena quer falar, mas eu tenho curiosidades, né, então eu vou fazendo perguntas. Quem foram os seus mestres e quem foram os seus alunos mais inspiradores? Eu tive mestres maravilhosos, né? Não só do ponto de vista técnico, e alguns foram brilhantes, mas essa capacidade de dialogar, de se expor ao paciente, né? Uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci nessa área foi o Palombini. Conheceu ele, né? O Palombini era um gentleman e era uma pessoa extremamente doce, generosa, criativa. Eu aprendi muito com o Palombini. Ah, quando eu fiz um fellow na Clínica Maio, eu conheci uma pessoa muito importante porque ela tinha uma noção de responsabilidade que é uma coisa bem americana. Eu lembro ele morava num condomínio fora da cidade, 3 quilômetros, em Rochester, numa cidade pequena, e e nesse condomínio morava um cunhado dele, que era pneumo, e um engenheiro, muito mais jovem, 43 anos. Nós estávamos operando uma tarde, já estávamos lá na quarta ou quinta cirurgia, quando ele recebeu um recado que o engenheiro tinha morrido, ele era apaixonado por canoagem e morreu num acidente na cabeceira do Mississippi. E ele continuou operando. Terminada a cirurgia, ele ia para o vestiário, daqui a pouco chamavam, sala 11, sala 12, ele voltava de olho vermelho e tal. Aí, no fim do dia, ele, eu disse, ele me pareceu pela primeira vez tão velho, tão sofrido, e tão mal. Eu disse, professor, se o senhor quiser, eu posso operar esse paciente. Ele disse, eu sei que você pode, mas eu, eu acho que se eu fizer a minha agenda completar, hoje à noite eu só vou lamentar a morte do meu amigo. Eu acho que algumas lições estão inevitavelmente associadas ao exemplo e raramente ao discurso, né? A gente tem a ilusão de que quem fala bem, não. Não. Eu acho que o discurso é importante para motivar as pessoas a prestar atenção como é que você se comporta, né? Só isso. O discurso em si, só ele é vazio. E eu já vi muita gente boa de discurso e péssimo de relação. Ao mesmo tempo as suas histórias nos mostram uma coisa que é importante para os nossos jovens também, os futuros médicos ou já jovens médicos, pensarem que é preciso ter um filtro nisso tudo. Certamente nós não vamos acertar todas as vezes, nós não vamos encontrar sempre as mesmas questões que vão ser resolutivas, e um pouco daquilo que a gente estava falando antes, né, quer dizer, saber fazer um bons gnósticos é interessante, é importante, mas também saber a conduta terapêutica para aquele Sim, paciente é sim. fundamental, né. Então medidas excessivas versus medidas apropriadas para aquela situação são importantes. Muito importante. Eu acho que nós não podemos fraudar o paciente dando menos tecnologia do que ele podia dispor, né. Isso é um compromisso elementar, mas nós temos que, admitir também que ser médico é difícil. Esses dias eu estava me dando conta, você vai para o consultório, tem 8 consultas, então entra uma socialite, entra um cara que bebia e foi abandonado pela mulher, foi um cara que está com uma dor nas costas, porque um irmão dele teve um câncer no pulmão, tá. E o médico é um só, né, e tem que estar numa condição emocional ótima naquele dia, porque é isso que o paciente espera, que você
seja o médico que ele saiu de casa para encontrar, né, que não pode ser nada menos que ótimo. E você está lá com todos os seus problemas. Então, eu acho que se a gente tem a humildade de perceber isso, de que nós somos iguais, né? A equidade é uma exigência básica na relação pessoal para que o paciente se sinta não atingido pelo um mágico que sabe coisas maravilhosas, mas por uma pessoa que cuida das pessoas. Essa similitude de atitude com o médico idealizado, né? Porque eu acho que o grande paradoxo que nós estamos vivendo é que nós sabemos muito mais do que os nossos antecessores e os pacientes idosos falam com nostalgia dos médicos de antigamente. Sim. É isso. E o que que aconteceu, não? Como é que você vai explicar que eles não percebam que nós somos melhores? Qual é a razão? Nós não somos, enquanto eles não nos perceberem. Não? Uhum. Se tu mantém uma atitude distante, nem um pouco empática, como é que ele vai saber quanto tu é boa pessoa? Né? Uhum. Eu acho que quando o médico entende que o exercício da medicina é um jogo de sedução e conquista, ele se expõe ao afeto, se expõe à gratidão. E acho que não tem maneira mais eficiente de você qualificar o atendimento médico do que a contabilização dos pedidos de gratidão, das expressões de gratidão. Eu digo isso para os meus residentes, né? Uma semana sem nenhum muito obrigado, doutor, luz amarela. 2 semanas, ninguém se sentiu estimulado a te agradecer. Fazendo medicina, você está precisando de terapia. Né? Isso é uma coisa básica. Essa frase eu gosto muito. Que alguém disse que se a dor do outro não te afeta, acho que quem precisa de terapia é você, né? Uhum. E nesse sentido, o senhor estava falando antes que ser médico também é recolher a sua própria dor para permitir que a dor do outro passe, né, diante de si no Exatamente. consultório, né. Exatamente. É, é bem isso. É bem isso. Quando nós nos expomos ao sentimento do paciente, você engrandece, as palavras aparecem. E eu tenho sugerido que quando a notícia é ruim, você pense como é que você daria a notícia se o paciente fosse seu pai ou sua mãe. Se a gente partir do princípio que quem ama protege, as palavras mais doces vão fluir, né? Porque tem coisas verdadeiras que você diz a um paciente desconhecido, mas você não diria ao seu pai ou à sua mãe. Tem que achar um jeito de proteger a pessoa do medo, da fantasia de morte. Tudo que seja proteção tem que brotar na hora da doença grave. Eu, uma ocasião, tive um paciente que ele foi admitido com o rótulo de professor de filosofia. Ele que trazia um catatal de radiografias. Né? Ah, Ele me entregou aquele catatal e disse: eu tenho a impressão que o caranguejo me pegou. Foi assim que ele definiu o câncer. E aí ele começou a chorar. E como eu não conseguia fazer parar de chorar, é uma situação. Eu me dei conta do quanto aquela mesa estava nos atrapalhando, né? E fiz a volta, sentei do lado dele. E aí mostrei a radiografia, um enorme tumor no pulmão direito, e disse: essa é a lesão, e é por aqui que nós vamos começar a tratá-lo. Parou de chorar imediatamente, com uma frase que eu achei muito reveladora. Mas então eu tenho tratamento? A ideia clara na, na fantasia dele é que a informação de doença grave acabou, tu está sozinho, se vire. Uhum. Né? Uhum. E ele foi um ótimo paciente, nunca mais se queixou de nada, participou de programas de estímulo à interrupção de tabagismo e tal. Uma pessoa interessante. Morreu 11 meses depois. Não tinha muita coisa para ser feito do ponto de vista curativo. Uns 2 ou 3 dias antes de morrer, ele mandou me chamar. E disse: olha, eu queria agradecer que time carinhoso vocês têm aqui e tal. Vocês são ótimos. Mas o que eu nunca vou esquecer foi daquele primeiro dia que você contornou a mesa para sentar do meu lado. uhum. Ele invocou a parceria vivida num momento crítico da vida dele. Isso é que sobrou de experiência. Eu acho que essas coisas todas fazem a grandeza da profissão. E basicamente o que tu está nos contando é que o ser humano médico, ele precisa se mostrar humano, né.
porque não será substituído pelos computadores, pelas inteligências De artificiais, jeito nenhum. porque efetivamente essas percepções imediatas são interessantes, são importantes, são treináveis, porque eu São, acho que essa é outra questão importante, né, são. que os nossos jovens também chegam muitas vezes com as questões deles, e portanto esse processo que tu falas também várias vezes, buscar terapia, buscarmos terapia para resolvermos questões pessoais e de relação são importantes. Eu sempre falo, né, que é muito difícil a gente pensar na relação médico-paciente quando a pessoa muito jovem conhece relações entre pessoas que ela traz de casa ou ela traz da escola, né, e efetivamente não tem ainda os anos de vida para ter constituído as várias É, histórias e isso é começar a uma perceber o que estrada que que é Deus uma é maravilhosa, mas é longa e às vezes é sofrida. Não tem como exatamente. ser diferente. Então, eles também, ou nós todos aprendermos a nos perdoar como seres humanos. Isso que estás Isso é falando, né. uma verdade absoluta e quem não está bem consigo mesmo não consegue ajudar ninguém. Então isso é uma verdade. Teve uma disciplina uma vez que eu dei aqui que perguntava o seguinte: "Quem cuida de quem cuida?". Isso é muito Muito fundamental, né. importante, muito. Se a pessoa está infeliz, ela carrega a infelicidade para cada lugar que ela vai e as pessoas percebem, né. Isso é muito comum quando o cara está fazendo o que não gosta, né. Quer dizer, na verdade, o caminho para dar certo começa com a escolha. Isso. Você tem que fazer uma coisa que te dê prazer, e isso vai te deixar inspirado para fazer outras coisas e tentar ser cada vez melhor. Mas quando começou mal e não teve a coragem de, tendo reconhecido, chutar o balde e começar de novo, né? Eu tenho o maior respeito pelas pessoas que são capazes de tendo percebido que era o caminho, mudar mesmo, né? E isso exige uma coragem enorme, né? Porque frequentemente estudante de medicina, por exemplo, se ele está no quarto ou quinto ano e percebe que os doentes às vezes quando eles começam a achar todos os pacientes chatos, eu já sei qual é o problema, é ele, né? Sim. E, e ele não é capaz, porque isso significou um grande envolvimento emocional, econômico. Alguns até estão noivos, né? Quando o cara escolhe com quem vai casar e o que vai fazer, tudo ao mesmo tempo, ele primeiro que ele é chegado a uma loteria É difícil, sim. poderosa, né? E a chance de tudo dar certo É é complexo. bem pequena. Mas começa mesmo. Quando a pessoa diz assim: "Olha, eu gostaria de ser médico", eu digo sempre isso: "Venha comigo". Né. Você não pode descobrir no terceiro ou no quarto ano que não gosta de gente. Não. Isso. Aliás, eu acho que gostar de gente devia ser uma pergunta que devia estar na inscrição para o vestibular. É, É isso aí. Se você não gosta de gente, vai fazer outra coisa. Porque se você não gosta de gente, você vai se dar mal e vai viver uma das situações mais terríveis para a autoestima, que é a sensação de ser tolerado. Você ser tolerado por alguém, no casamento, então, Deus abençoe, mas o cara ser tolerado por alguém porque esse é o médico que o convênio me deu, isso é horrível. E quando é mútua essa tolerância, então, não há autoestima que suporte. e com isso a humanização que a gente pretende, a busca esse olhar para as narrativas vai se perder com certeza, com Completamente, certeza. completamente. É. Gente do céu, eu ficaria horas e horas aqui, professor, e a Helena certamente também, ouvindo todas essas histórias e confirmando tudo aquilo que a gente acredita, fala, faz, né, e procura então, né, os semelhantes para poder reafirmar, né, as nossas paixões, né, porque lidar com humanização em saúde, lidar com o outro é também ter paixão, né, ter paixão pelo que se faz. E a gente sempre termina o nosso podcast, fazendo, assim, as ideias-chave, né, do nosso episódio. Mas eu lhe confesso que hoje eu tô com uma dificuldade particular, porque da onde o senhor começou a falar até agora, tudo foi muito importante, mas eu vou me lançar esse desafio. Então vamos ver, no nosso primeiro acho que a primeira grande mensagem que o senhor trouxe aqui é que existe uma tríade atualmente,
formada na medicina, que está composta pelo sujeito que o senhor chamou de sofredor, que é aquele que está sentindo a dor e que precisa de cuidado, o especialista, que precisa entender os sentimentos humanos, que é o profissional, e a tecnologia, que é a inteligência artificial, que o senhor começou a aula dizendo que ela chegou para ficar e resguarda um banco de informações imensuráveis, né, e grandiosas em relação ao que o nosso cérebro consegue acumular, mas que ela fica totalmente inóspita se ela não tem o ser humano Por trás. que conheça a parte clínica e técnica para manejar toda essa informação. Podemos deixar essa como top um. Perfeito. Então, passei a primeira, vamos para a próxima. Hã, outra coisa que me chamou muita atenção, é que, todo esse exercício que o senhor o tempo inteiro retomou sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, mas principalmente, a que mais me marcou de todas as fases que o senhor falou isso, foi que o paciente escolhe o médico pelo afeto. Sim, sempre. E e Se ele puder e escolher, é pelo e afeto. não pela competência. Então a gente precisa, né, dessas 2 coisas juntas, porque nenhuma sozinha, como as andorinhas, não farão verão. A gente precisa do conhecimento técnico e desse olhar humano. Pode ser a Eu diria até segunda? mais que se oferecer menos do que o conhecimento técnico disponível, isso é fraude para o paciente, né. Isso. Então, é a valorização máxima, porque as pessoas tendem a atribuir à tecnologia uma relação insípida, né, e isso é fraqueza dele, né. O paciente está disponível para receber o melhor que ele tenha para oferecer. Isso. Muito bom. Nessa esteira, eu vi que o senhor falou uma hora sobre no tratamento, né, o médico precisa considerar aquilo que é a verdade total sobre aquilo que é a verdade útil na comunicação das notícias para o paciente, né. Na busca de uma parceria com solidariedade e compaixão, e esse olhar o outro para aquilo que ele precisa saber naquele momento que o encoraje a reagir na busca de solução. E não de toda a questão técnica que só vai aumentar a ansiedade e medo, né, diante da situação Eu acho vivida. que um grave erro é o que a gente chama de antecipação do sofrimento. Tu dizer para alguém que tem uma doença grave como é que vai ser o futuro. Uhum. Os americanos fazem muito isso em oncologia. Acho cruel. Primeiro porque nós todos precisamos de um tempo para recrutar as nossas reservas emocionais e enfrentar coisas que nós nem sabíamos que eram capazes de fazer. Isso distingue as fases de sofrimento, né. Derramar em cima de um paciente tudo o que pode acontecer é crueldade pura, porque algumas delas não vão acontecer e ele sofreu inutilmente, né. Uhum. Então isso é um cuidado básico, não antecipar sofrimento. E aí eu venho para o quarto tópico, que é o reconhecimento da história do outro, a sabedoria do profissional sendo o produto do exercício repetido da sensibilidade, conhecer a história do outro na sua profundidade. E aí eu lembro de ter complementado, né, porque me lembrei de um samba do Noel que dizia, né, que eu recolho a minha dor para a dor do outro passar, né. Que bonito isso. Que bonito isso. Não sei se a Helena quer dizer o quinto, eu posso ir atrás? Eu vou dizer a última frase, mas tu diz o quinto. Tá bem. Foi linda essa frase. E essa questão da equidade, né, que o senhor trouxe agora por último, sobre essa sensação do dever profissional pelo exemplo, como se isso fosse, né, sendo um estímulo à gratidão. E como o senhor definiu a relação, né, do médico com o paciente como um jogo de sedução e conquista que vai levar e que o profissional tem que esperar o sentimento da gratidão pelo esforço que ele vai fazer em ajudar o outro. E que quando ele não tiver isso, de um modo frequente nas suas consultas, Tá que ele difícil, acenda a tá luz faltando alguma amarela coisa.
porque está faltando humanidade no seu tratamento, né. Esse exercício do olhar, da escuta. O senhor recrutou aqui hoje todos os sentimentos, né, todos os sentidos, na verdade. O olhar, a escuta, o toque, né, então eu acho que é isso que nos torna humanos, né, isso que nos faz perceber esse ambiente, a ambiência da Alves sessão ao disse uma outro. coisa que eu acho maravilhosa, né, que o amor começa pela escuta e termina pela não escuta. Isso é exatamente assim, né. Quando você se relaciona trocando afetos, as coisas prosperam. Quando de repente você não perde a paciência de ouvir, acabou, né, acabou. E isso vale para exercícios de humanismo em qualquer relação humana, né, não é só Não, médico-paciente. com certeza. E nesse processo, então, sem dúvida nenhuma, para que a gente pense numa medicina humanizada, a gente precisa sempre pensar que o humano toca, né. O humano vai fazer um gesto de apertar a mão, de tocar o pulso, de examinar eventualmente o olho, em vez de pedir um exame para ver as hemácias, como está a hemoglobina. Então esses pequenos toques são sim esperados pelos nossos Então, pacientes, né, e fazem com que o médico seja humano. E eu acho que basicamente a frase que eu resumiria o que a gente conversou e te ouviu com todo esse deleite, esse aprendizado é: o médico necessita ser humano e se colocar no local do humano que está próximo dele. E com isso a gente vai realmente trabalhar a relação médico-paciente humanizada e como tu nos ensinaste desde o início, né, não seremos substituídos por robôs, ao menos não nas próximas, vou chamar 20 gerações, quem sabe? Enquanto 30 houver gerações? humanidade, não seremos substituídos Eu pelo robô. exatamente isso, né. Então e ninguém que receba a notícia do robô que ele tem uma doença grave vai se sentir estimulado a abraçar o robô. É isso, exatamente. é isso. Professor Camargo, não tenho palavras para lhe agradecer pessoalmente, como eu estava lhe dizendo no início, né, ter a presença de alguém que muito antes já sabia o que uma professora de literatura faria numa universidade da saúde, antes mesmo de eu própria saber o que eu faria. E entender, né, que a gente fica muito agradecidas pela sua presença, pela sua disponibilidade, por todas as aprendizagens, e a gente gostaria então de convidar, né, a todos que gostaram desse episódio a compartilhar e nos seguirem nas plataformas. Os nossos episódios também são disponíveis no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts e no YouTube. Também estamos no Instagram, integrados ao programa de contação de histórias, por isso nos siga no @contacal-ufspa. Por fim, a Aquele nosso convite, não é? Que se a humanização em saúde te interessa, continue nos seguindo e nos siga até o próximo episódio. Obrigada, professor Camargo, obrigada, amigo Obrigado, Helena. Camargo, Obrigado, obrigada Luciana. pelas várias leituras nos sábados, que são, enfim, os nossos deleites. Obrigado. isso aí.